certamente aqui a fazer gostos a muita gente que aprecia este género de música africana. Estúdios em Luanda, da Rádio Despertar, transmite para Luanda e arredores 24/24 horas. Muito bem, hoje é quarta-feira, dia 3 de abril de 2024. Estamos no ar e consigo com mais uma edição do Frontal, o nosso programa de entrevista que habitualmente traz aos nossos estúdios um convidado, não podendo fazê-lo diretamente. Recorremos às tecnologias que permitem o contacto sem limites para todo o mundo. O nosso convidado de hoje, adivinhem, é Lindo Bernardo Tito, político, jurista, professor, académico, se quiserem, e, enfim, com tantas outras ocupações de que tem referência na nossa praça política e também nos vários mercados onde faz intervenção. Dr. Lindo Bernardo Tito, muito boa tarde, bem-vindo aos nossos estúdios. Boa tarde, Dr. Salom, boa tarde, meu caro companheiro sonorizador do seu programa e boa tarde para os ouvintes da Rádio Despertar. Muito bem, espero que o microfone esteja operacional, não sei se é possível verificar o microfone do Dr. Lindo Tito, que há bocado fiquei com a impressão de que estava a ouvir-se distante. Se não for o caso, deste microfone podemos certamente optar por outro com maior eficácia e certamente reiterar aqui o boa tarde. Boa tarde, Agora Alexandre Salom, boa tarde aos ouvintes da Despertar e boa tarde aqui o companheiro da sonorização e de acompanhamento técnico do programa. Muito bem, foi difícil chegar aqui aos nossos estúdios, um bocado... Não foi difícil. Conta das estradas que estão... Não foi, né? Bom, eu saí da Nova Vida mais ou menos 12h30, 12h40, né? E felizmente andei bem, não há congestionamento na via expressa, e pronto, cheguei aqui, cheguei a tempo, mas fui notando alguma coisa nas nossas estradas, né? Aquelas coisas que a mim me deixam muito assustado, né? Infelizmente os automobilistas, na sua maioria, não têm cumprido com as regras de trânsito com maior rigor, né? As mudanças de faixa sem sinalização, as paragens sem sinalização, para além dos automobilistas estão também os motoqueiros, que é outro problema nas nossas vias, em sentido contrário a circularem de um lado para o outro, a correrem risco, a levarem pessoas. Bom, isso é o que eu presenciei e acho que as autoridades devem ser mais rigorosas para prevenir o acidente. Pois. E mais interessante, eu não reparei agora, vi para aqui, mas em outras vias, é que os peões, ou seja, as pessoas não estão a cumprir as regras necessárias de evitar acidente, atropelamento, passando pelas pedonais. Pois. Mas também são escassas as pedonais, no que se pode reparar, sobretudo que o nível da via expressa, não sei. A via expressa não tem pedonais, esse é um outro problema, e acho que devia ter pedonais, umas tantas na via expressa. Não tem pedonais, mas há localidades em que tem pedonais, as pessoas não utilizam. Furtam-se em passar passam até por baixo das pedonais, com risco de serem atropeladas. E pronto, esta é a consciência que as pessoas têm. Eu tenho tido sempre uma atitude que alguns chamam incorreta. Sempre que reparo alguém a passar por baixo do pedonal e não utilizar a pedonal, eu paro e faço a crítica. Algumas vezes apanhei palavras que eu tive que levantar o vidro e ir embora.
É que as pessoas também. Já estão um pouco agressivas. Eu não sei porque que as pessoas estão tão agressivas assim. Pô, talvez por causa da conjuntura económica, da escassez dos bens essenciais. Eu sinto também que há uma certa frustração para as pessoas, né? E quando às vezes falamos com as pessoas na rua, mesmo tentando corrigir alguma coisa errada, a reação é muito violenta e você percebe que é um contexto social que está um pouco tenso porque as pessoas não têm nada para sustentarem as famílias e lutam todos os dias de baixo para cima e não encontram nada. Mesmo aqueles que têm salários, digamos, emprego fixo, os salários não são suficientes. E nota-se de facto uma grande frustração. E isto cria medo porque eu não sei o que vai acontecer nesse país se o quadro econômico não for alterado imediatamente. Sobem os níveis de pobreza muito alto, depois sobem nível de frustração, descontentamento. Eu não sei o que vai acontecer amanhã e depois de amanhã com este ambiente tão tenso que nós vivemos. Tenso é que as pessoas não conseguem mais aguentar. E o mais difícil são as crianças. Sempre que posso passar em alguns sítios onde tem criança para ajudar com alguma coisinha, você sente que elas estão abandonadas e crianças a comerem nos contentores. E uma vez parei num sítio, estavam lá dois adultos, e um dos sítios é próximo do escritório, que tem lá um contentor. O que é que eles fazem? Vão para lá dentro do contentor, aproveitam aquele arroz deitado, tiram e começam depois a escolher. Os ossos ficam para aqui, as pinhas para aqui, o arroz para aqui e depois o feijão para aqui, enfim. Mas a comida podre, você sente o cheiro daquela comida. Mas pronto, depois põem nos sacos de plástico, amarram. Nossa Senhora. Que lágrimas. Sofrimento partilhado. Coração parte. Por aquelas pessoas que estão nessa condição, que vão aos contentores, mas da parte de quem também assiste, como é o seu caso, neste caso que está aqui a contar, de ter que presenciar as pessoas empenhadas em condividir a comida retirada do contentor. É um sofrimento que, enfim, é muito difícil vivenciar tudo isto. Sofremos todos. Ontem fui para comprar alguma coisinha e eu a sair, um jovem, uma criança esfarrapada. Correu logo atrás de mim a dizer, para pedir dinheiro. Eu disse, não vou dar dinheiro. Isso foi numa das lojas Fresmarta aqui na Nova Vida. Tive que voltar. Arranjei uns pães, arranjei uma lata de margarina, coloquei no saquito dele. Quão alegre a criança ficou. Começou a correr, obrigado. Quer dizer, são coisas simples que alegram as pessoas e que ajudam as pessoas. Nós estamos num país em que a solidariedade fugiu muito, as pessoas são pouco solidárias. Estamos num país em que aqueles que têm poder executivo já não olham para os outros, não pensam no sofrimento dos outros. É a distância que vai entre eles e estas pessoas que sofrem. Parece que não vêm, não estão em contacto com elas e isto facilita-lhes a vida, andando distantes e etc. As pessoas fingem que não está a acontecer nada, que está tudo bem. Está mal. Enfim, há estas dificuldades. Doutor Lindo Bernardo Tito, eu quando chamei o seu nome fui escasso em palavras, deixando que seja você, o Dr. Lindo Tito, a apresentar-se, a fazer uma autoapresentação daquilo que julga ser essencial, que as pessoas querem conhecer. O Dr. Lindo Tito teve proeminência nas telas, foi muito visto num dado período de tempo, mas depois minguaram as visualizações, de modo que hoje em dia há eventualmente quem não se lembra ou quem se lembrando quer consolidar efetivamente quem é Lindo Bernardo Tito, quer saber quem é Lindo Bernardo Tito. O que eu deixei, portanto, de propósito, para que seja você mesmo a fazer esta autoapresentação. Eu não sei o que dizer sobre mim, né?
Mas, Solomba, partilhamos um espaço comum durante anos. Eu sou aquele que, como tenho dito sempre, caiu de paraquedas na cena política angolana em 1992. Eu tomei posse em 26 de novembro de 1992, vindo da minha aldeia, uma cidade de Saurimo, uma cidade que eu tanto amo e tanto estimo. Tenho dito assim, nesse país não há a cidade mais bela do que a cidade de Saurimo. Puxando a brasa para a sardinha, não é? A cidade mais bela para mim é a cidade de Saurimo, né? Porque acho que tem um sentimento nacionalista que não tem nada que divida, antes pelo contrário faz bem. Exato. Os naturais de Benguela, do Uige, do Uambo, dos de Luanda, enfim, cada um puxa a brasa para a sua sardinha, defendendo. E isto é visível em outros países, dentro do normal, do natural, mas que, em alguns casos, isto foi recalcado porque muitos se ressentiam, achavam que uns e outros ganhavam proeminência no ressaltar da sua aldeia, da sua boala. Como se diz aqui na nossa... Não, mas eu sempre olhei para as minhas origens como aquelas que me fizeram o que sou hoje, e eu tenho de lembrar sempre elas. Não agarrar-me a elas e transformá-las como o único berço que esse país tem melhor para viver, ou não, mas é aquela coisa, o pai é sempre pai. Pois. Por mais ruim que seja, é pai, temos de falar mãe, sempre bem dele. enfim. E para mim a cidade de Saurimo é uma cidade das mais belas, como disse, do país. Eu vim de Saurimo na época... E de bom clima também, É de bom naquela clima. região. Bom clima, chove bem, e de bom chima, como a gente diz, com boa matamba, com boa carne de caça. Saurimo é digo Saurimo, digo Alunda Sul no seu todo, um território bastante fértil, com terras aráveis e com possibilidade de se desenvolver uma agricultura e mesmo o comércio. Eu estou a vir de lá, vi segunda-feira, deixa-me dizer a Solomba que eu fiquei admirado com o nível de comércio e o nível de movimento económico na Lunda Sul. Você percebe que a Lunda Sul tem vida e principalmente nas ruas, à noite. A Lunda Sul é daquelas cidades do leste que tem mais hotéis do que Mochico e do que a Lunda Norte. Do que Dundo. Dundo não tem quase nada. Deixa eu dizer que eu fui para o Dundo para 24 horas. O Dundo que também é um produto, ou melhor, ganhou proeminência com a divisão político-administrativa. Exatamente. Essa Foi um divisão... dado momento que é uma das questões sobre as quais falaremos. Não perca de vista que estava a fazer a auto-apresentação. Exato. E é fundamental tocar realmente... Fugi um pouquinho para essas questões. Deixa-me só falar um pouquinho do que vi na cidade de Dundo. Na cidade de Dundo é uma cidade escassa em termos de rede hoteleira. Não tem muitos hotéis, tem um hotel Diamante, hotel da Diamante, que é o único e o mais concorrido. É que eu não consegui lugar neste hotel. Estava tudo esgotado? Não. Os lugares estavam... Os quartos estão disponíveis, mas foram bloqueados por causa da visita do Presidente amanhã. O Presidente vai inaugurar a barragem do Luachimo amanhã e então os quartos estão bloqueados até dia 10. Eu não consegui. Não consegui um quartito para ficar lá. Mas eu tinha solicitado até o quarto com alguma antecedência. Sempre que me desloco para uma localidade tem alguém que cuida de fazer as minhas reservas. 7 dias antes eu tinha, isso era para 24 horas, não consegui o quarto para 24 horas, tive que ir para um outro hotel, um resort no Cacanda, onde tive que passar a noite. Bom, estava a dizer que eu saí de Saurimo, onde eu era professor, radialista, para vir para Luanda como deputado eleito em 1992. Depois tinha sido radialista até 91, 92, foi? Sim. Ok. Eu saí em 90... entrei para a rádio, para a emissora provincial da Lunda Sul, acho que em finais de 90. Ok. Para fazer programa desportivo.
E então até o Até em chefe... 91 o ch- não havia Rádio 5 ainda, Não havia, não era, havia, não havia, não era havia, redação não havia. desportiva. E era interessante, as nossas reportagens para Luanda eram mandadas por uma fita, aquela que nós gravávamos a partir da Zuer e mandávamos para Luanda transmitir. E tinha que ser na mala da rádio Ok. e perdia, digamos, a atualidade, mandavam agora e depois chegava a rádio aí mais ou menos 3, 4 dias depois. Era uma dificuldade enormíssima que vivíamos. Qual a técnica que fazíamos? É que você não podia colocar data na notícia, omitia as datas na notícia, Que é fundamental. por causa Da da atualidade. atualidade, não perdia a atualidade. E pronto, quem era na época o chefe da redação desportiva era o Moura Jorge, Ok. o jornalista da TV Zimbo hoje, da Rádio Nacional de Angola. Pois. Mas depois ele veio para o curso, para a formação. O diretor da rádio passou a ser o José Zeferino. Nessa altura eu depois assumi temporariamente a redação desportiva. Este Zé Zeferino é o bancário? O bancário. Pois. O bancário foi Que o ele, diretor. Depois o José Zeferino foi o Iembe, esqueço-me outro nome, que assumiu a direção da rádio. E depois, pronto, em Saurimo, como professor, eu fui professor do segundo, do terceiro e do médio. Eu licionei matemática no segundo nível, licionei matemática no terceiro nível e licionei física no médio. Física no médio, porque eu fiz especialidade matemática física no médio. ok. E eu numa época em que os professores búlgaros estavam a abandonar a cidade de Saurimo e deixando o Instituto Amor do Povo sem professores, os poucos que tinham ficado acabaram por cooptar alguns de nós que eles achavam que eram Que tinham tinham habilidades. algumas habilidades para lecionar e tinham conhecimentos para lecionar. E eu passei a lecionar física na 10ª e o meu colega de carteira passou a lecionar física na 9ª. Ele dizia que a física na 10ª era mais complexa do que a física na 9ª. E este que dava física, meu colega, infelizmente, era meu mais velho, muito meu mais velho. Já morreu aí há mais ou menos 15, 20 anos. E pronto, quando vim para cá, em 93, fiquei no Hotel Panorama durante muitos anos, de 93 até 97. E num quartito, limitado a ter família. Só em 97 que consegui trazer para cá os meus filhos e começarmos a viver juntos. Bom, mas quando eu cheguei, eu, na altura era militante do PRS e era secretário municipal adjunto em Saurimo, do município de Saurimo. Quando cheguei cá, bom, no meu desempenho, na minha dedicação, não esperei muito, passei a ser logo presidente do grupo parlamentar do PRS. E não tardou, o PRS em 99 entrou naquela confusão entre o João Antônio Machicungo, que foi meu colega deputado, e o então presidente do PRS também, que Eduardo Quangana. Bom, Enfim. acabei depois de ser um presidente que viu o grupo parlamentar, nós éramos 6 divididos. 3 estavam do lado de Antônio João Machicungo, incluindo ele próprio, e 3 estavam ao lado da direção, incluindo eu. Mas foi uma gestão difícil. Eu consegui, depois de 6 meses mais ou menos da divergência, reunificar o grupo parlamentar. Mas isto tenho que dizer que fui ajudado por pessoas do grupo parlamentar que consideravam que devíamos, ao nível do grupo parlamentar, termos uma ação concertada, unidos, ajudado por Domingos Tunga, ajudado por Antônio Anguiva, de feliz memória, Benjamin Fausto Paiva, de feliz memória, e por esqueço-me o nome, vice-presidente da Assembleia Nacional, foi terceiro vice-presidente, esqueço-me agora o nome. Também, esquece-me. Podia ajudar, não posso ajudar. Xinguimbo. Ok. Bom, ajudaram-me, de facto, mas ajudaram-me no sentido de convencer o deputado Machicungo
a integrar o grupo parlamentar e a participar nas nossas reuniões. Bom, eu aguentei esta função até 2008, ou seja, eu assumi essa função aí nos finais de 97, de 1997, fui até 2008. 2008, um ambiente menos bom que eu vivi na época. Nós estávamos a preparar o congresso do PRS e porque eu entendia que era necessário para a unidade do partido trazer o Antônio João Machecongo, trazer tantos outros que tinham sido afastados para enfrentarmos então as eleições. Era na perspectiva das eleições de 2008 que eu lancei mãos a essa estratégia. Bom, não foi mal interpretado. Começaram a surgir outras coisas menos boas contra mim e que eu preferi fazer uma declaração e dizer não, eu vou ter que suspender a minha participação política para algum tempo. E foi, de facto, um ambiente que não foi muito bom para mim. Uma pessoa que estava a fazer um percurso político, a ter que viver aquele ambiente. Mas, felizmente, tudo passou. Como eu tenho dito, tive que renascer das cinzas outra vez, já numa outra perspectiva política. Bom, também na Assembleia Nacional, onde quase que passei uma boa parte da minha vida, fui graciado a ocupar muitas funções. Pois, isto é que realmente... Muitas funções. Eu fui segundo secretário da Comissão de Educação, da Comissão de Defesa, fui membro da Comissão dos Direitos, da Comissão de Assuntos Constitucionais e Jurídicos durante muito tempo. E aqui tenho de abrir parênteses para dizer que, mesmo antes de terminar a minha licenciatura em Direito, aprendi muito com duas pessoas. Né? Quais, nomeadamente? Jorge Boa Vida, de feliz memória. Ok. Foi uma pessoa, para mim, excepcional, um excelente presidente daquela comissão, com conhecimento em Direito inestimáveis. Era um exímio jurista mesmo. E o professor França Vanduno, também era membro desta comissão, que era uma pessoa que corrigia os textos, os pareceres com conhecimento muito amplo, com precisão, e percebia que ele tinha, de facto, o direito como uma paixão. Uma paixão, ele tinha uma paixão. Mas Jorge Boa Vida era, para mim, uma pessoa admirável. Outra pessoa que me recebia às tardes, na minha curiosidade jovem, nunca passei 2, 3, 4 dias sem bater a porta dele. Foi primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional, o mais velho... Ai, Nossa Senhora, esqueço-me agora o nome dele. Mas qual era a função que exercia? Vice-presidente? Ele era o primeiro vice-presidente da Assembleia Nacional. Não era o Lázaro? Lázaro Manuel Dias. Okay. Era excelente. Era excelente. Pois, de feliz memória. Sempre que eu fosse bater a porta e perguntar: hoje, você vem fazer o que aqui? Hoje vais tratar o que aqui comigo? Pô, naquele jeito dele, e ficava com ele, às vezes, 1 hora a conversar com ele. Eu fui aprendendo muita coisa com essas pessoas. Outra pessoa que nunca me esquecerei dela é o mais velho Mendes de Carvalho. Mendes de Carvalho. Eu lembro-me que quando tive o debate mais difícil que eu travei na Assembleia, que eu promovi, que é o debate sobre a intervenção de Angola nos 2 Congos, em 1997 ou 98, salvo erro. No final daquele debate, quase que o meu grupo parlamentar largou-me. Mas porquê? Não percebeu qual era o sentido ou qual tinha sido a perspectiva de abordagem do assunto? Iniciativa sua, no caso? Estávamos num quadro muito, muito complicado. Ou já eram os problemas internos que se estavam a viver? Não estávamos ainda a viver problemas internos, mas era um quadro difícil, sabe? O meu grupo parlamentar tinha uma composição um bocadinho delicada de explicar aqui. Ok, percebo. E por causa de relações também que as pessoas tinham com a bancada maioritária, pois. Quase que foi abandonado, e eu fui na época considerado como alguém aliado à UNITA, e aquele debate eu tinha sido promovido porque eu tinha alguma aliança com a UNITA e não sei quanto mais, então eles largaram-me completamente. E quando terminou o debate, o mais velho, o Mendes de Carvalho, foi ter comigo e disse-me assim:
Eu gosto de debate, mas só que é menino, está a crescer agora, não sabe as táticas de debate. Quando tens um debate, tens para sempre ter 3 buracos onde se meter. No primeiro buraco, se te apanhar, você vai para o segundo, no segundo também você vai para o terceiro. Ou seja, Pois, mas é tudo isto. É que Lino Bernardo Tito, naquela altura, caros ouvintes, o nosso convidado de hoje, na edição do Frontal, era dos mais jovens e por isso é que também esteve lá, como fez questão de sublinhar, há algum tempo, notável tempo, enfim, na Assembleia Nacional, acabando por ser ganhar por proeminência aqui na Praça Luandense, na Praça da Consagração. E era assim que vivíamos um pouco, eu faço parte dessa geração, e tendo estado lá, quer dizer, quem não viesse do interior para Luanda não se consagrava. Não, Isto não, justificou, de certo modo, a migração de grandes quadros que vieram do interior para Luanda. Inevitavelmente, aliás, quase todo mundo tinha cá passar, Sim. deixando o interior, as origens, quase que em situação de abandono. Uhum. E deixa dizer, Salomão, uma coisa estranha. Deixa-me só contar um pequeno episódio na tomada de posse. Pois, porque queremos virar para outras questões. O tempo está a passar. Na tomada de posse, bom, a mesa foi constituída, quem presidiu aquilo foi o presidente Zé Eduardo dos Santos, e como é da praxe, depois tinham que ser chamado o deputado mais novo e o deputado mais velho. Uhum. O deputado mais novo foi o deputado Lázaro Manuel Dias. E Lázaro Manuel Dias era pessoa de Luanda e conhecia o presidente Eduardo dos Santos. Mais velho, neste caso. Mais velho, era mais velho. Muito bem. O mais velho da Assembleia era mais velho da Assembleia, não era mais velho Mendes de Carvalho. Pois. No nosso tempo era ele, o Lázaro Manuel Dias. Então, eu fui chamado, surpreendido. Também a minha equipa de Peras não tinha me comunicado que seria chamado como deputado mais novo para ir ao presídio. Quando eu levantei, a sala estava cheia. Imagina que a minha cabeça ficou tão grande que com vergonha vinha do lado. Quase ia caindo. E fiquei ao lado do presidente Eduardo Santos. Olhou-me, me cumprimentou com aceno de cabeça e tal. E só me livrei daquela cabeça grande depois de terminar a cerimônia da tomada do posse. E eu lembro que um momento muito difícil para quem vinha de uma cidade como Saurimo e encontrar pessoas que não conhecia. Ou eventualmente o que eu ouvia falar, não é? Na rádio. É verdade. O Major Lázaro Manuel Dias, eu ouvia falar, o Diógenes Boa Vida, o França Vandune, o Dino Matroce, que eu acompanhei também um pouco a trajetória política dele, e tanta aquela nata do MPLA, aqueles mais velhos dos maquis, Roberto de Almeida. Pois, Roberto E depois tive um confronto com ele num determinado debate sobre uma lei que estabelecia o regime jurídico para as lundas, okay. que tentou limitar a circulação, para que as pessoas fossem obrigadas a deslocarem-se para as lundas com as guias de marcha. Pois, um bate-papo com o mais velho Roberto Almeida, naquela tratou-me de regionalista e tudo. E naquela altura os debates eram transmitidos em direto, né? Já naquela altura. Mas pronto, como ele, o Major Roberto Almeida, era membro da Comissão dos Direitos Humanos, lá nos encontramos e depois estivemos a conversar sobre isto. E eu fiz entender que de facto não era uma questão regional ou tribal, mas era uma realidade. Pois era. Aliás, uma das motivações minhas para entrar na política é exatamente a minha região, que era muito abandonada, enfim, até discriminada, de uma forma, apesar de ser muito, muito rica. Mas pronto, isto aqui é algo para um dia ser escrito. Pois, e já está a pensar nas memórias? Ainda é cedo. Talvez aí aos 60 e poucos anos é que começaria a escrever as memórias, que ainda tenho algumas coisinhas para serem feitas. Mas convém fazer. Acho que é importante fazê-lo agora e depois passará a somar várias obras. E deixa só me dizer uma coisa. Quando eu assumi a presidência do grupo parlamentar, ia para os encontros, sejam bilaterais ou multilaterais. E as pessoas, eu ficava sentado e olhavam para os meus colegas do grupo parlamentar mais velhos, se dirigiam a eles e eles olhavam para mim e diziam: não, esse aqui é o presidente.
E eu caladinho, olhando. Foi tudo uma primeira experiência e aquela Assembleia efetivamente permitiu congregar inúmeras vontades, sensibilidades de várias regiões e eu que um Parlamento, uma Assembleia deve efetivamente poder fazer, começa da organização dos próprios partidos, já que a condição para se chegar à Assembleia é ser partidário de um partido político. Sim. Passa a expressão. Não temos deputados independentes, propriamente ditos, porque são quase todos, ou todos mesmo, aliás, eleitos. Mesmo o regimento da Assembleia Nacional não Pois. tem nenhuma expressão de deputado independente. Pois, não tem. Não tem. A única expressão que o regimento tem é o deputado não integrado em grupo parlamentar. Ok. Não é deputado independente, não tem. Mesmo o deputado eleito, integrado numa lista, não filiado nesta lista, no partido desta lista, ele não é, depois de ser eleito e não ficar no grupo parlamentar, não é deputado independente. É deputado não integrado no grupo parlamentar. Exatamente. Esta é Não uma integrado no categoria. grupo parlamentar. Essa é a terminologia do regimento. correta. Pois. Em Portugal chama deputado não inscrito. Não inscrito. Mas aqui nós chamamos de deputado não integrado, ou seja, não integrado num grupo parlamentar. Bom, com dos riscos que acaba por ter, sobretudo no ofuscar da visibilidade da pessoa que manifesta o interesse em efetivamente abraçar por este caminho, em seguir este caminho. Este é um dos riscos políticos, quer dizer, não é muito bom. Algumas vezes as pessoas... Eu vivi isto. Deixa-me só dizer o seguinte, quando nós decidimos em 2008 afastar-nos do grupo parlamentar da Casa C, deputados, pois. eu fui um daqueles que sofreu com esta situação, mas eu mantive a minha serenidade. Por quê? Porque eles consideraram que eu fui o promotor daquela ação, mas não, nós tínhamos um líder que tinha sido afastado da maneira como foi, Pois. e nós não podíamos ser tolerados. O que acontece é que eles tiraram-me da primeira comissão. Isso foi em 2019. Isto foi já no âmbito desta designação de deputados não integrados. Okay. Tiraram-me da primeira comissão. Uhum. E depois a Assembleia Nacional não me integrou em nenhuma outra comissão até no final do meu mandato. E tivemos dificuldade de intervenções. Eles deram-nos a cada um de nós 2 minutos para intervirmos. E nós éramos 8. E não podíamos acumular o tempo dos outros. Okay. Cada um tinha 2 minutos e eram 2 minutos. Lutamos um pouquinho, ganhamos, subimos aí para 3 minutos e era só isso. Cada um tinha 3 minutos, era 3 minutos para a intervenção. E não podíamos, ou seja, contabilizar o tempo de cada um dos 8 para ser 24 minutos, por exemplo. Exato. Podíamos ter o feito, porque o regimento permite. Só que por razões políticas, o grupo parlamentar do MPLA fez um parecer desviante completamente e evitava a acumulação do tempo do outro que não utilizasse. E foi difícil, eu fiquei completamente fora das lides parlamentares, porque eu não tinha comissão. Eu podia ir para as comissões e participar, mas não tinha direito a voto, absolutamente nenhum. É por isso que a partir de 2019 eu desapareci um pouco, porque também fiquei desanimado, sem comissão, sem ser membro de alguma comissão permanente e o tempo de intervenção muito escasso, fiquei um pouco desanimado. E eu decidi então, foi nessa altura em que comecei a ter a consciência do que é que eu vou fazer no day after, do day depois. E comecei a preparar-me para isto. Okay. Tinha tomado a decisão. Nesta altura, a minha dedicação ao Parlamento tinha reduzido. Voltei, obviamente, a fazer advocacia com maior entrega. Pois. E retirei fuzis para o Parlamento e coloquei fuzis para a advocacia. Uhum. Mas logo que terminei o mandato, já tinha começado a me preparar para isso e caminhei para a advocacia até hoje. Muito bem, o nosso convidado é Lindo Bernardo Tito, uma figura icónica do Parlamento, da advocacia, como ele faz questão de sublinhar agora, e também da academia, professor universitário na Universidade Oscar Ribas, uma instituição muito demandada aqui no nosso mercado. O nosso país vai celebrar amanhã 22 anos de calar das armas. Isto é um assunto sobre o qual é inevitável falarmos. Por aquilo que falou, enfim, esteve em Saurimo e tenho noção das razões que eventualmente o levaram para lá
E em instantes, quando falou da necessidade de ter de pernoitar no Dundo, aliás, e a dificuldade de encontrar quarto numa unidade hoteleira, nós soltámos aqui uma gargalhada quase em uníssono, mas não aprofundámos por que razão. O país continua assim? Como é que se faz? Como é que se para uma unidade hoteleira por tanto tempo, só porque há em vista a visita de uma entidade de destaque, portanto, dirigente do país? Como é que se consegue conceber? E eu acredito que eles não estão a perder dinheiro. Eles julgam, tomam decisões com base na racionalidade do mercado. De certeza que alguém, o demandante, está a fazer, está a pagar. Deve ter cativado os quartos. Quer dizer, e é uma despesa pública, é o Estado que está a pagar. Certamente é isso que está a acontecer. Bom, sim. Vamos lá ver. O Hotel Diamante acho que tem muito poucos quartos, né? Primeiro. E em segundo lugar, para mim, aquele é um hotel institucional. Ou seja, é um hotel que dá mais primazia As entidades oficiais. às entidades oficiais e não a um outro indivíduo que não seja, que não vá para lá por missão oficial, né? E sempre que há uma visita oficial, o hotel fica bloqueado. E é com muita pena por ser apenas um único hotel naquela cidade com mínimas condições para as pessoas poderem alojar-se à vontade e bem, né? O que me deixa triste é o controle excessivo das instituições do Estado sobre a atividade empresarial privada. Isso é que me deixa muito triste. Porque eu podia controle naquele... excessivo é um controle no sentido de enfim, como é que eles controlam? Determinar quem pode ficar aí numa determinada altura, quem não pode ficar. Nós vivemos também uma situação dessa durante a campanha eleitoral de 2017 com o presidente Abel. Fomos para lá, para o Dundo, não conseguimos alojamento, deixa eu dizer. O Hotel Diamante estava bloqueado, o MPLA tinha bloqueado o hotel. Mas eles chamam isso bloquear? Sim, bloquearam o hotel. Ficou o hotel só deles. Nós não conseguimos alojamento porque eles sabiam que naquela noite estaríamos no Dundo. Qual a solução que encontramos? No tal outro hotel, no Hotel Resort de Cacanda, nós encontramos alguns quartos. Nem todos conseguimos ficar alojados. Tivemos que encontrar outra solução na cidade, numa pensão de um indivíduo que foi vice-governador da Lunda Norte e uma pessoa muito aberta hoje. Ele, depois de perceber que nós estávamos a ver algumas dificuldades, inclusive naquela noite tivemos que mandar fazer a refeição e ele ofereceu o restaurante dele para que a refeição fosse lá feita. Ele depois mandou comunicar que o hotel estava disponível, que se nós quiséssemos ficar lá, podíamos ficar, que ele não se importava com partido algum, que era militante do MPLA, ou é até hoje. E pronto, foi um dos lugares que encontramos para nos alojarmos, para além do resort lá em cima, que é distante da cidade, mais ou menos aí uns 10 ou 15 quilómetros, 10 quilómetros talvez. Agora, o hotel, centro da cidade, o melhor hotel da cidade, estava bloqueado. Por quê? Porque o MPLA tinha bloqueado. E são essas coisas que, infelizmente, 22 anos depois, ainda não Pois eu gostava que analisasse nessa perspectiva. Não foram vencidas. 22 anos depois, ainda vivemos esta história que está a contar é de facto, isso é algo caricato. Porque nós falamos de economia de mercado, sim, mas é uma economia de mercado muito mitigada e este controle sobre a atividade empresarial não é só lá em Saurimo, no caso não é só no Dundo ou na região Lunda, mas é também aqui em Luanda. Há, de certo modo, quem são os importadores, por exemplo, da alimentação, da cesta básica? Infelizmente temos que importar ainda, né? Quem são os que beneficiam? Isto é o que... São aqueles que têm uma ligação forte com o partido. Absolutamente. Ou são militantes do partido, ou são os mulas dos chefes de partido, que fazem tudo em nome por conta dos chefes de partido. Nós temos ainda uma sociedade muito politizada do ponto de vista partidário, ou seja, uma sociedade partidarizada. A ideia de Estado-partido ainda prevalece. Eu estive a falar com alguém uma vez e disse, não, você sabe quem manda nesse país? Ainda agora? Sim, eu não posso dizer quem é. Diz, sabe quem manda nesse país? Esse país tem donos. Eu ouvi isso num outro momento, naquelas refregas das manifestações. Que esse país tem dono. Mas como se fosse uma propriedade privada de uns poucos em relação aos outros. Ou seja,
ainda esta mentalidade de mentalidade hegemônica, de controlo, de uma presença partidária muito forte, mas sobre todas as instituições. Eu, o que me preocupa é sobre Mas o por que é que setor isto empresarial acontece? privado. Como é que as pessoas consentem que isto aconteça? A culpa também é nossa, dos que não estão no poder? Ou é, é a força dos que estão no poder a Não, impor sobre a vontade de todos, da generalidade das deixa-me pessoas? dizer, Salome, repare que quem tem, os que têm poder hoje, têm poder não só o poder econômico, o poder político. Tem também o controle do poder do serviço de segurança, o controle do poder militar, tem tudo isto, não é? Eles podem utilizar isto contra os outros, eles têm este controle. O que a mim me deixa muito assustado é que, mesmo ao nível das Forças Armadas, mesmo ao nível dos serviços de informação, há uma mentalidade partidária muito forte. Muito Ainda não presente. foi abandonado, presente ainda. Eu quando vejo as coisas, as reportagens da Civicop, que são feitas, apresentadas pela televisão, eu disse, mas como é possível? Como é que instituições que deviam ser apartidárias envolvem-se em atividade político-partidária e assumem de forma clara que estão de um lado, não estão do lado neutro, nem nada. E isso a mim me deixa muito preocupado. Mas será que um dia que esse país tiver alternância, esses indivíduos vão deixar que aquele que não o deles for eleito conduzir, governar à vontade? Eu Doutor tenho Líquido, essa dificuldade. agora deixa que lhe faça uma provocação em relação a esta nossa cumplicidade, mais ou menos implícita. Quando figuras como o Dr. Tito, com a carreira que tem, e construiu um substrato que lhe devia permitir ter a visão de não ceder, não deixar esta guarda que adquiriu ao longo do tempo, se coloca na academia, acha que esta é uma boa atitude? Bom, deixa-me só dizer uma Não é um coisa. consentimento da Não, dominação da parte dos que detêm o poder político e financeiro, como estamos aqui a caracterizar? não, nós se quisermos mudar o país, temos que começar pela academia. Nós temos que começar a preparar jovens que vão servir este país com consciência diferente, com mentalidade aberta, com verdadeiramente um sentido e um espírito democrático. Nós temos que preparar esses jovens. Quando, por exemplo, eu estou numa aula, dificilmente eu falo política partidária numa aula, mas eu falo aquilo que entendo que, do ponto de vista do conteúdo, deve ser abordado, mesmo que o conteúdo seja político. Eu dou direito econômico, por exemplo, e eu avalio, mesmo finanças públicas, eu avalio o contexto, eu avalio as situações que nos estão colocadas do ponto de vista econômico, do ponto de vista financeiro, mas eu deixo claramente para eles, olha, isso não está correto, o que devia ser feito é isto. Nós, na academia, é que temos que preparar os jovens para amanhã, que Mas temos que fazer transformações. com este contexto de fome em que as pessoas acabam por entregar-se por causa da barriga. Não, é interessante. Os jovens nas academias, pelo menos na minha, têm mentalidade muito aberta hoje. Tirando um núcleo muito pequeno que tem ligações de natureza partidária, mas os jovens, na sua maioria, nas turmas em que eu passo, por exemplo, têm mentalidade aberta, mentalidade para construir um país melhor para todos, mentalidade de não ficarem colados à política partidária. Eu acompanho muitos jovens, mesmo depois de terem saído daquilo que chama minha universidade, que aqui fora são livres. Eu estou na Universidade dos Caribas há quase 15 anos como professora, né? Tem a Eu oportunidade de observar o exato, pós-estudante exato. dos E é seus interessante estudantes. que Oscar Riba deixa-me só sem não estou a fazer nossa Publicidade. fazer publicidade para dizer que não, felizmente tem colocado no mercado, pelo menos no curso de Direito, quadros capazes. Nós já conseguimos colocar. Conseguem afirmar-se no mercado. Claro, já formamos estudantes que são hoje juízes, procuradores, excelentes advogados, consultores jurídicos, tantos que nós temos no mercado. E é uma alegria quando às vezes eu vou para um julgamento
eu encontro do outro lado um Pois, ex-aluno um meu, ex-aluno seu. abraçamos, conversamos, mas ele está no lado da defesa, eu estou no lado da assistência e conversamos, um debate jurídico, terminou e felizmente sempre tem tido este tratamento de muito apreço pelos ex-estudantes meu, professor e tal. Mas é uma grande alegria quando um professor encontra sempre um seu aluno numa posição Pois. como esta, melhor. E eu já encontrei juízes que foram alunos da Universidade dos Carlos e com grande tratamento, mesmo assim imparciais, porque sabe uma coisa que eu reparei, quando tem aí um juiz, uma juíza que foi aluno da sua universidade, você foi professor, ele faz tudo para mostrar que ele aprendeu e com uma isenção tal, Ok. mas você está aí como profissional, sem incomodar obviamente o trabalho dela, e eu tenho tido esta sorte, mesmo procuradores, são muitos que eu tenho que foram alunos da universidade e com excelente quadros, Pois. capazes. Então, o que é que eu quero dizer? Quero dizer que nós temos que apostar na academia para transformarmos o país. Isso é a academia, porque um homem melhor preparado estará em condições de defender-se e defender os outros também. Aliás, a ignorância é um inimigo para a promoção, para o desenvolvimento, para o crescimento de qualquer país. O bom realizar está exatamente na academia, preparar os jovens para que os jovens sirvam amanhã melhor o país. E os jovens têm que ser preparados com mentalidade aberta para olhar para o país de todos, o país precisa ser servido para melhorar e também combatermos um pouquinho, combatermos o partido do Estado. E os jovens têm de olhar, não, esse é o Estado deve servir a todos, não pode servir a alguns. Aqueles que estão a governar não podem discriminar uns por serem deste partido ou daquele partido. Eles devem, em nome do Estado, tratar-nos todos. Aliás, são servidores públicos, devem servir-nos a todos nós. Isso tem de sair na universidade, não pode sair do outro lado. Está bem. Doutor Tito, quais são os fracassos que mais marcaram este percurso de 22 anos? Ou melhor, vamos começar, quais são as realizações que pode relevar e quais são os fracassos que registou em sua opinião? Deixa-me só O que é que falar de aconteceu fracasso. que realmente depois acabou por frustrar um inúmero, enfim, muita gente, as pessoas criaram expectativas, depois casaram-se, Fracasso. escalaram, mas depois disso... O maior fracasso é o que aconteceu connosco na Casa Sei. Isto, vou ser muito honesto do ponto de vista político. Marcou-lhe pessoalmente? Marcou-me pessoalmente, abalou-me muito. E até hoje, quando olho para algumas pessoas, eu disse, mas será mesmo que esses sabem o que é política? Estão para servir a política ou para servirem-se a ele? Mas muita gente já receava que o desfecho final fosse ser aquele que a casa conheceu. Bom, talvez Sobretudo eu por sou causa daqueles que acreditei das muito. fragilidades. Eu acreditei muito. Vou lhe dizer porque é que acreditei muito que não seria possível. Porque tinha um Alexandre Sebastião André, que era um amigo que eu conheço já há muitos anos, desde 1992. Aliás, um dos amigos que conheci quando eu cheguei em 92 é ele, e o outro é o Bernardo Januário. Vou dizer que levou-me a conhecer o Prenda e o outro levou-me a conhecer Kazenga. Eu conheci Kazenga com o Bernardo Januário. E até já fui dois icônicos bairros, pois. Já fui para Kazenga, madrugada com o Januário e com o Alexandre também. E eu nunca tinha imaginado que... e depois tive uma relação muito próxima com Manuel Fernandes. Aliás, nós somos compadres, eu e a minha mulher somos afiliados padrinhos dos filhos, das filhas deles, de Manuel e da minha comadre. Eu nunca tinha imaginado que chegaríamos a uma ruptura como aquela, que acabou, por mim afetou a nossa relação com o Alexandre, porque eu sou daqueles que eu quando ouço que alguém traiu uma confiança, eu não posso voltar a ter mais não tem. Ele traiu completamente a confiança, porque eu acreditei que depois daquelas eleições de 2017 iríamos preparar o 2022. Mas não sei por que carga d'água que eles mudaram completamente. Aliás, nós tínhamos vivido uma situação em 2017 de quase implosão da casa.
Por quê? Porque alguns do MPLA tinham chamado uns tantos para aliciá-los e não sei quanto mais e tal, mas felizmente conseguimos de alguma forma controlar. O Dr. Abel foi muito, um grande líder, muito estratega, conseguiu controlar para chegarmos às eleições de 2017, senão não chegaríamos em 2017. O ambiente foi muito tenso, com aliciamento, com dinheiro, com convite para províncias. Só que eles também perceberam que implosão naquela altura não lhes valeria nada. Ou seja, eles foram muito estratégicos também. Fizeram tudo, contaram tudo e falávamos tudo disso, que fulano chamou para dar dinheiro e não sei quanto mais, fulano convidou para ir para a província X para receber aquilo. Em 2017. Mas aquilo reforçou para mim a confiança cada vez mais, porque eles contavam, abriam-se completamente. Mas a minha Mas também surpresa... era um sinal de que deviam tomar providências para uma Pois, saída eventualmente mais airosa do que aquela em que eles acabaram por passar a ideia de crucificação, vamos assim dizer, do líder. Pura e pois, simplesmente, como é que um líder com a visão doutor Abel? do Dr. Abel fica até o fim e leva a chapa de ter sido expulso? Não, o que nós fizemos, mesmo nos últimos instantes, era tentar salvar a Casa Sé. As pessoas não perceberam isto. Mesmo nos últimos instantes, fizemos tudo para salvar. Começamos depois, de uma altura, fazer contactos individuais para falar com as pessoas, fazer compreendê-las de que não interessava a implosão daquela altura da Casa C, o que interessava é a unidade que tínhamos. Mas, infelizmente, alguns dizem, não, mas eles começaram a fazer as contas. Começaram a dizer, mas eu vou receber quanto neste bolo todo que saiu dessas eleições? Eram sinais, doutor Lino Tito, que me pareceu que muitos de vocês tinham ignorado, também, se calhar, cativos por algum interesse. Sim, sim. E ignoraram e não tiveram coragem para tomar uma decisão de serem vocês a abandonar. Que aquele não era o vosso grupo. Pois, mas esta era a imagem com que se tinha ficado. Não, deixa-me só lhe dizer o seguinte. Abandonar para nós era, digamos, muito difícil. Porque eu saí do PRS, fomos fazer a casa. O Dr. Abel saiu da UNITA, fomos fazer a casa. Abandonar outra vez era um risco muito grande quanto à reputação de cada um. Neste caso, era preferível serem corridos do que exatamente abandonar. Escolheram o mal menor. Exato, que abandonar. E pode ter sido bom também, assim, sermos corridos do que abandonar. Ok, percebe. Foi nessa perspectiva. Mas estamos a falar então, eu gostava de que fosse um pouco mais sintético. Foi uma das grandes desvantagens políticas até hoje que eu carrego. Não falo de desvantagens pessoais, da vida pessoal, mas é desvantagem política. Agora, a maior vantagem para mim é de ter contribuído para o Parlamento que é hoje. Deixa só dizer, quando nós chegamos em 1992, mais em 1993, nós não tínhamos nenhuma legislação parlamentar. Começamos a trabalhar, e já com as pessoas que tinham conhecimento indireto, que já referi-me a ele, o Dr. Diógenes Boavida, e o Dr. Lázaro Manuel Dias. Dr. Tito, já viemos para os 22 anos, portanto já depois de 92. Depois de 92. Estamos a falar nestes 22 anos. Eu acho que 22 anos já não apanha tanto 91, 92. É mais para cá, é depois de 2002 para cá. Deixa-me só dizer o maior fracasso é não termos conseguido fazer aprovar a Constituição em 1998. Começamos a primeira Comissão Constitucional, mas depois a comissão foi extinta por vontade do MPLA, salvo erro em 2004. Pois havia aquele diferendo, ou seja, o presidente Eduardo Santos estava com astúcia a ligar a realização das eleições, que nunca tinham dado, depois de 2002, à aprovação da Constituição. Exatamente. De modo que isto criou ali um desarranjo em que a oposição decidiu... Há uma narrativa que tem sido feita, e eu mesmo em debates públicos, eu corrigi várias vezes. Nós não fomos autor da implosão da Comissão Constitucional, da extinção da Comissão Constitucional. Não é verdade. Nós tivemos que impor a agenda da Comissão Constitucional, suspendendo a nossa participação.
Mas depois retornamos. Ok. Só que quando nós retornamos, os outros já não queriam. Por que não queriam? E queriam cozer o fato à medida do... Exatamente, exatamente. Isso que aconteceu. Quando eu percebi, e anos depois, que eles tinham estratégia exatamente de pôr fim à Comissão Constitucional, mas criaram aquele período de suspensão como um alibi para fazê-lo. Só que nós regressamos imediatamente. Quando nós regressamos, não tiveram outra saída senão extinguirem a Comissão Constitucional e atribuir-nos a culpa. Mas hoje ficou claro que a vontade de extinção da Comissão Constitucional foi exatamente do grupo parlamentar do MPLA. Foi do MPLA do ponto de vista estratégico, porque não queriam que tivesse uma Constituição diferente daquela que estava em discussão. Não queriam. E que tinha dado passos, por exemplo, em relação à bandeira, os símbolos. Já tínhamos a bandeira, já tínhamos o hino. Que aliás foi proposta do PRS, creio, na altura, a bandeira, não sei se foi bom. Não, foi um concurso público. Concurso público. Okay. O hino tínhamos mantido a melodia, mas e a letra toda foi alterada. Então, e aliás, numa das reuniões da Comissão Constitucional, o presidente da Comissão Constitucional na época era o Dr. Bornito de Sousa, será? Não, o Dr. Bornito de Sousa era vice-presidente, primeiro vice-presidente, acho que o Dr. João Lourenço, pois. João Lourenço era presidente, e na cúpula tínhamos conversado, disse, não, o presidente Eduardo Santos está a pedir que mantivesse a melodia e que a letra pudesse ser, por aquela letra proposta por um concorrente. Okay. E eu não. Então, fico muito zangado quando penso nisso, vou ser muito honesto. Eu entreguei todo esse material à Assembleia Nacional. Não, a Assembleia Nacional, alguém da Assembleia Nacional. Não fez cópias. Não estão a me devolver, até hoje. Estou a exigir tanto para devolver. E provavelmente não vão devolver. Não vão devolver. Então, este também é um grande fracasso meu. Agora, vantagem que resulta da minha participação política é o facto de, primeiro, ajudado a fazer o Parlamento o que é ele hoje. Okay. Isso para mim foi muito importante. Em segundo lugar, ajudado a concretizar alguns dos meus propósitos, mesmo não sendo na perspectiva que eu pretendia. Porque eu venho para a política com propósitos regionais, temos que reconhecer isto. Okay. Mas as Lundas não ganharam muito com a vossa vinda para cá para Sim, não ganharam muito, mas ganharam o respeito fundamentalmente. Okay. Quando nós chegamos neste Parlamento, os Lundas, os choques, não tinham aquela referência de terem quadros, de terem intelectuais. E, aliás, eu notava nos primeiros dias da minha intervenção, ninguém lhe ouvia. Mas fazia um barulho. Uma coisa, Dr. Tito, e para cá se está a revelar um aspecto muito importante. A vossa chegada trouxe proeminência destes quadros da Lunda, da região. Exatamente. E, efetivamente, isto marcou, porque conhecemos outras pessoas, e é uma coisa que eu noto... E Salomé não sabe o que diziam. E diziam-me que eu era de Malange. Sério, não, ele é de Malange. Não, isto é propositadamente. Isto era uma maneira de... E eu fazia questão de dizer, não. Eu sou mesmo Choque. E eu dizia, eu sou Choque da Lunda Norte, porque cresci lá, mas sou mais Choque da Lunda Sul, porque a Lunda Sul que me fez homem. E dizia, também sou Choque de Mochico, porque a minha mulher é de Mochico. Dr. Lindo Bernardo Tito, não temos muito mais tempo. Obrigado. Uma mensagem curta para não interferirmos na programação que temos a seguir. Agora tenho um trabalho feito ao fim do curso, estou na banca. Certo. Estou na banca, tenho três estudantes que vão defender agora, tenho que correr para ir para a banca. Muito obrigado, caros ouvintes. Foi muito bom termos estado aqui. Já percebi que 1 hora não é suficiente para discorrer um bocadinho sobre as nossas ideias. Mas eu gostei, fiquei muito mais livre porque não abordamos temas políticos difíceis. Não é este o propósito do programa. Nós queremos mesmo fazer conhecer, reviver sobretudo, e não temos propósitos de criar constrangimentos a ninguém. Okay. Isto não é o nosso propósito. Eu pensei, mas seria um programa mais simples, abordar temas políticos, mas não. Mas gostei do programa. Foi mesmo para descontrair. Não é este o nosso propósito. Gostei do programa. Já há muitos destes programas que fazem isso ali por muitas frequências e nós queremos ser diferentes. Ok, muito obrigado.
Muito obrigado. Obrigado nós. Sempre disponível. Dr. Lindo Bernardo Tito, obrigado por tudo mesmo, sobretudo Obrigado, as circunstâncias em que o contactamos. Ok. Ontem estava com a expectativa de levar um nega, porque foi por cima do joelho que eu liguei para si, falei consigo, e disse, ok, Alexandre, eu vou lá estar e vou aparecer. Muito obrigado. Eu pedi ao chefe do departamento de direito fazer assim, olha, eu vou atrasar meia hora porque eu tenho um programa. Ele não me perguntou que programa era. Prontos, muito obrigado. Caros ouvintes, foi então o Frontal de hoje, dia 3 de abril de 2024. Connosco esteve o Dr. Lindo Bernardo Tito, esta figura que fez história e, enfim, carreira na política e também agora na academia. Auguramos sucessos em todos os desafios que se colocam pela frente e, sobretudo, essa perspectiva que deu de formação de quadros para que, efetivamente, a mudança se faça também por esta via. Muito obrigado. Muito obrigado, Dr. Salomé. Connosco ia trabalhar para si o Cláudio Cachenjo, o Celestino Chivela, na sonorização, na redação central António Festos. Eu sou o Alexandre Neto, sou Lomba, e não se esqueçam, a emissão tem a coordenação geral do Horácio dos Reis. Querendo Deus, estaremos juntos numa próxima ocasião. Boa tarde. Despertar. A paixão que se renova na